Porque você nasce pronto para criar, né? Você nasce sem referências. E à medida que você vai vivendo, você vai atribuindo memória para esse corpo. E essa memória, ela se constrói justamente das suas construções na sua vida. Daquilo que te afeta e você constrói. Mesmo ali, quando você está operacionando tudo, você ainda está no espaço da criação. Porque tem coisas que escapam ao seu domínio. Vai ter acontecimentos que a vida vai fazer e que vai simplesmente atravessar e você não vai ter domínio nenhum daquilo ali. E você vai precisar reconstruir, que é o que a gente faz aqui. Só que a gente faz disso um jogo manipulável, consciente. Mas a gente está jogando isso 24 horas por dia. Em 2008, na verdade ele não começa como um grupo de teatro, ele começa como um agrupamento de artistas e a partir do primeiro trabalho, grande trabalho do grupo, né, o Peruás e Caramurus, que é o nosso primeiro espetáculo de rua, que a gente fez em parceria na época com o grupo Vira-Lata de teatro, que a gente resolveu se intitular como grupo realmente e desenvolver um trabalho de pesquisa, começar a desenvolver as linguagens estéticas e dramatúrgicas que o grupo desenvolve. E na época existia um projeto em Cariacica chamado Semearte, e nesse projeto precisava de professores formados em artes cênicas. E nessa época eu fiz um convite ao grupo Virundangas, que era um grupo que o Nicolas, que é da Repertório, né, que é um dos fundadores também, era desse grupo, e esse grupo mudou todo para Vitória. E aí nós mandamos currículo, todo mundo para cá, e conseguimos as vagas. Na hora de vir, 2 amigos acabaram não vindo, ficaram lá, e a gente veio em 5 para Vitória, e continuamos os trabalhos aqui, de ensaio do espetáculo. Mas não se entendendo ainda como um grupo, porque na verdade a gente ainda estava se entendendo nesse processo todo de mudança. As pessoas que ficaram desse grupo aqui participaram dessa primeira montagem, do Peruás e Caramurus, que foi o primeiro trabalho realmente profissional, pensado como uma produção mesmo. E a partir desse trabalho, a gente decidiu, aquele grupo que estava ali reunido, decidiu seguir adiante com as pesquisas e com novos projetos. A Má Companhia é a sede do Grupo Z e do Grupo Repertório, mas eu acho que antes de ser a sede dos grupos, ela é um espaço de encontro de ideias, encontro de afinidades. Tem uma ideologia dentro da Má Companhia, a gente sabe o que a gente quer desse espaço, que seja um espaço de produção artística, uma produção que tenha pesquisa, uma produção que tenha uma autoria, né? Os 2 grupos eu acho que trabalham também com uma questão autoral, de uma dramaturgia original, de uma pesquisa de linguagem própria. São trabalhos artísticos que sejam provocadores, questionadores, que dialoguem com os acontecimentos do seu tempo. Mas principalmente eu acho que a idealização de uma arte que seja também uma arte enquanto ferramenta de existência. A gente estava atrás de uma casa para estrear a Bernarda. A gente queria ensaiar, fazer um trabalho de pesquisa em cima do espaço, de apropriação do espaço, para poder montar o espetáculo. E a gente estava pensando, a Nieve já tinha trazido essa provocação para a gente, e a gente tinha achado interessante, de que fosse um casarão no centro. No meio desse processo todo, surgiu a oportunidade, o Folgazões convidou a gente para dividir a sede com eles aqui. Quando o Folgazões sai aqui desse espaço e a gente convida o Grupo Z para dividir o espaço com a gente já tinha esse apelido etílico de Má Companhia. Então, assim, o nome acabou ficando... já estava dado, já estava batizado. E aí ficou Má Companhia, casa do Grupo Z e Repertório. A Má Companhia é um espaço de existência, principalmente aqui em Vitória,
um espaço onde a arte e a cultura podem resistir. O período que entrei na Má Companhia foi um período onde todas as casas estavam fechando, quando as verbas estavam sendo cortadas. Em 2016 eu ainda consigo trabalhar com o Carlos Gomes ativo, e logo em seguida ele também foi desativado. E a Fafi, nem a Fafi estava no seu prédio quando eu fiz Fafi. Ela estava num prédio provisório que tinha 3 anos que estava parada a reforma da Fafi. E com Bernarda também é quando a gente transforma esse lugar que a gente está aqui agora, que era um quintal, numa sala de apresentação. Né, que a gente começa a mudar a estrutura da própria casa. Antes era apenas uma sede, né, e agora, além de abrigar a sede dos grupos, se inaugura também um teatro de bolso dentro do centro de Vitória. Seremos como os anjos. Como os bons ou como os outros? Os outros não estão no céu. Os outros são demônios e estão no inferno. O que fazem lá? Sofrem muito. Se queimam. Como é diferente? Esses anjos foram muito maus e se rebelaram contra Deus. Por quê? Por orgulho. Queriam ser mais que ele. Que exagerados! Sim, muito exagerados. Ainda existe um pensamento um pouco engessado do que é se fazer teatro. E aí é que eu entro nessa coisa que eu falo de uma esfera mais reprodutiva e de uma esfera mais investigativa. Eu, Nicolas, acho que sempre você vai estar no espaço da criação. Isso aí não importa em que esfera que você esteja trabalhando. Mas a gente percebe que muitos modos de fazer teatro ainda estão engessados num determinado pensamento de reprodução de técnica e reprodução de desejos externos. Sobretudo na figura do diretor e muitas vezes na figura do texto, com as suas rubricas bem definidas e tudo e tal. Então, nisso que eu falo que seria uma coisa mais reprodutiva, vamos colocar algumas aspas aí. A gente, mesmo quando a gente parte de um texto clássico, que é o caso de Bernarda, que é o caso do Horacion, que a gente parte de textos prontos, de dramaturgias prontas, a gente parte de uma ideia de, primeiro, a gente quer desconstruir aquele texto. Que a gente vai pegar aquilo ali e primeiro a gente vai investigar aquilo ali. Nós não vamos tentar uma fidelidade àquilo que está posto. A gente vai tentar primeiro puxar o tapete daquilo ali e descobrir o que tem por debaixo daquele tapete. E aí para onde a gente constrói a partir daí. A gente nunca foi tipo, pega esse texto aqui, decore e vamos pra cena, sabe? Não tinha isso. Na Horacion a gente tinha a peça pronta, numa leitura dava 15 minutos de leitura da peça. Uma peça de leitura é muito foda, você pega e fala, caraca, né? Quanta coisa numa fala só, né? Não precisaria de mais nada, só falando, né? E numa leitura 15 minutos, a gente ficou 1 ano em processo, sabe? A gente investigou, a gente se perdeu, a gente se atropelou, a gente resgatou. E todo o processo da repertório também, não sei se dá pra falar todo, mas tem uma característica assim de processos pessoais acontecendo junto. Um professor que ele fala que a obra de arte, ela emite infinitos sinais. Eu acho isso muito bacana. Que nem o próprio autor tem o controle, sabe, de todos esses sinais que ela emana. E o público vai perceber um ou outro também, né? Aliás, cada peça que a gente faz, a gente joga fora várias outras peças, né? Até a gente... Porque é processo, né? É vivo. Então a gente vai fazendo essa triagem, sabe? Aí, o que é? O que isso entra, isso não entra? Mas é um processo mesmo, porque é um processo vivo, é um processo interno. Então eu, como ator, vou pensar que talvez esse texto me traga uma referência material de alguma coisa. A Nieve traz as provocações dela como diretora. A Roberta trazia as provocações dela como atriz. O Apolinário, que sempre faz as nossas direções de arte, trazia as provocações dele para descobrir
tudo aquilo que poderia estar por detrás das falas que o autor colocou ali, independente da gente buscar um compromisso do que ele queria dizer, porque essa nunca foi a nossa pretensão. Não era tentar descobrir o que ele estava pensando por detrás daquilo ali, mas justamente aproveitar o espaço que ele dá para a gente criar em cima da obra dele. Que é aí que está o jogo do teatro, na verdade. Essa coisa da pesquisa, como perguntar para o autor assim, o que é que você tem para falar? O que é que você tem para dizer? Por que eu estou fazendo isso? Então isso para mim, em todos os trabalhos, super meio trabalho, né? Aonde isso me pega? Né? Porque não por uma questão de egóica, de alimentar um ego, não isso. Por uma questão de se me toca, eu acho que toca a outra pessoa também. Então eu fico pensando assim, qual que é a minha contribuição? Como que eu, sabe, o que isso tem a dizer para todo mundo? Parece que a gente só tem uma poeirinha no começo, assim, um sopro. E aí, a partir daí, a gente vai vendo desse sopro uma ideia, desse sopro um movimento, desse movimento uma cena, dessa cena já está montado todo o espetáculo. Eu acho que tem uma questão da nossa sala de ensaio, que ela é uma sala de ensaio irresponsável, né? No sentido de não é um compromisso de estar ali, mas no sentido de que o que é produzido ali é muito mais importante do que qualquer teoria sobre aquilo que está sendo posto. Então, a partir de um desejo, olha, é isso que a gente quer alcançar. Então, como que a gente chega ali? Então, eu vou buscar outros colaboradores, né? Se eu não sei qual que é o caminho, eu busco outros colaboradores para auxiliar a gente dentro desse processo, através de residências, dentro da sala de ensaio. Inclusive, a gente quer descobrir os nossos próprios processos. Então, é muito importante que a gente saiba que todo mundo existe, e qual que é a teoria de cada um, qual que é a pesquisa de cada um, né? E aí a gente está falando aí do teatro, a gente tem milênios, né, para dar conta, então a gente não pretende dar conta disso, mas eu falo de uma sala de ensaio irresponsável, que é uma sala de ensaio que, se eu precisar, eu vou lá. O espetáculo Oração, eu acho que essa irresponsabilidade, ela tá muito latente, né? Porque a gente vai brincar com musical, a gente vai fazer o Cid Moreira, uma drag queen dublando o Cid Moreira lendo a Bíblia, então a gente vai brincar com... vai fazer... Uma criança vai morrer em cena, vai virar um anjo, vai voar, isso não vai ser um problema, a gente não está trabalhando com nenhum tipo de moral pré-estabelecida, então a gente vai passear, a gente vai percorrer o que for necessário para a gente chegar no nosso objetivo final, que a gente não sabe o que é quando começa, a gente vai descobrir dentro do processo da sala de ensaio. Leia-me um pouco mais. Sim. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Tem essa coisa, né, dos outros palcos também, né? Essa coisa da vida, né? Ela também é um palco, né? Também a gente... E é legal a gente pensar nisso, né? Ainda mais nos tempos atuais, a gente buscar esse momento, falar qual que é a verdade desse momento, porque a cena é isso, né? Não adianta você fazer uma personagem e mentir para você que você está ensaiando, mentir para o público que você está apresentando. Não tem isso. Quando o ator vai para a cena, quando tem essas luzinhas assim, ó, foco, sabe? Não tem. Você firma o cu ali e vai, sabe? Você se prepara, porque você tem que ser verdadeiro, né? Não existe viver fora da cena, porque não existe uma diferença entre arte e vida. A arte e vida ela é uma coisa só implicada o tempo inteiro. A gente faz diferenciações porque nós estamos sob o julgo de um sistema que ele é especialista.
Então, tudo virou especialidades, tudo são gavetas, inclusive a experiência artística, o que é um grande problema. Para mim, estar na cena é estar presente, ser vivente, é respirar, é fazer parte desse todo, desse conjunto. Viver em cena é onde eu sei viver. Eu acho que eu não sei viver fora de cena. Né? É onde eu me sinto viva, inclusive. E eu acho que é o grande acontecimento do teatro, que eu acho que é uma grande questão para o que a gente está vivendo agora, nesse monte de adaptação que a gente está fazendo para as lentes, que é o acontecimento. Este acontecimento, aquela 1 hora do encontro com o público, onde as luzes estão acesas, né? Onde a gente está com dor de barriga, onde falta ar. Eu acho que é esse lugar ali, se você não sente um tesão danado de estar ali, não viva em cena. Eu falo com os meus alunos muito. Olha para a varanda, olha para essa janela e quando você vê aquela árvore e o vento bate nela e ela balança, ela não balança, gente, ela dança. É muito diferente. Porque ela não está balançando, ela está reagindo. É um jogo. Você vai num supermercado, você vai numa padaria, às vezes você vê uma cena num caixa, um diálogo absolutamente absurdo entre o caixa e o comprador. E aí você fala assim, nossa, parece que eu estou vendo um filme. Não, você está vendo um filme. Tira esse filtro. Não parece que está acontecendo um filme. Tem um filme acontecendo. Se você quiser pegar o recurso tecnológico da câmera, se você quiser pegar o recorte linguístico da arte e determinar aquilo como que a gente considera um filme, ok. Mas não é isso que define aquilo ali como uma experiência de cena ou não cena. O que a vida acontecendo, ela já é um acontecimento artístico, ela é uma experiência estética, ela é uma experiência de construção e desconstrução de realidade o tempo inteiro. Viver em cena é viver com as vísceras à mostra, sabe? É viver remexendo suas próprias vísceras, tanto para a dor, para a inquietação, para o acalanto, para as angústias. É nervoso, sabe? No sentido de acessível, nervoso nesse sentido, sabe? De pulsação. É como viver a vida real, mas viver a vida real. Eu sempre acreditei que a arte salvava, e eu continuo acreditando. Eu acredito muito nisso. Ela tem me salvado. Isso eu sei.